hoje estamos aqui com a artista visual Leda Braga, artista ribeirão-pretana, que vai contar um pouquinho pra gente sobre o projeto visual Saberes e Sabores. Leda, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho mais de como você desenvolveu esse projeto, de todas as etapas que você teve, como que foi desde a parte da idealização até a finalização dele em forma de livro. Primeiro que é um projeto que atendeu a um edital da prefeitura, e aí ele proporcionou eu fazer esse livro, que é o seguinte, é um livro muito mais de memória do que um livro de receitas, que era a minha vontade de fazer. Então o que eu fiz? Eu escolhi 10 receitas da minha infância, que lembravam a minha infância, e essas receitas me inspiraram 10 gravuras, e é isso que a gente vai ver nesse livro, feito especialmente então para esse projeto chamado Saberes e Sabores. E Leda, como que você foi escolhendo essas receitas? Você falou que elas tinham ligações da sua infância, mas eu imagino que tinha várias receitas que foi vindo, né? Como que você foi fazendo essa triagem, né? De quais entrariam e quais não entrariam nesse projeto? Bom, eu tinha espaço de 10 receitas só, então eu botei quase que uma votação para a família tem um pouco de palpite, foi divertida essa etapa, mas mais do que tudo, eu escolhi receitas que me lembravam minha infância, aquelas mais afetivas, assim. Tem uma que é de um prato que minha mãe fazia nos meus aniversários, então minha escolha foi emocional, não teve nada de racional, escolhi 10 e pronto. E é legal porque eu acho que traz um pouco dessa coisa de raiz, né? Que essa questão do livro de receitas é uma coisa que com a internet foi caindo um pouco em desuso, mas se a gente lembra, antigamente era uma coisa que era passada de geração para geração. Acho que cada família carrega um pouquinho de cultura, uma tradição ali que é íntimo daquela família. E eu acho que você está trazendo um pouco disso também pro livro, né? Isso, e assim, primeiro que eu gostaria muito de ter essa coisa material na mão, sabe? Um livro concreto, que isso está se perdendo. Porque eu lembro muito bem, cada uma tinha seus caderninhos, a tia, a mãe, né? As avós. Então, quem herdava o caderninho tinha essa história. Era uma briga, né? Exato, quem vai herdar? Tenho falado, não é um livro de receitas, é de memória, porque as receitas são muito simples. Não são receitas elaboradas. Você vai olhar, tem poucos ingredientes e eu segui, inclusive, a imprecisão do que estava escrito no caderninho delas. Tem uma lá que assim, a medida é uma casquinha de ovo. 2 casquinhas de ovo como medida de óleo. Eu mantive, entendeu? 5 espigas, nem maduras, nem verdes. Você não sabe a precisão, mas eu achei bacana deixar isso daí. Para mim tem essa graça também, sabe? Com certeza. Eu acho que traz uma individualidade pro projeto, né? Como que foi feita essa escolha pelas matrizes? O que entraria, o que não entraria? Bom, aí já é um processo mais técnico, vou dizer assim. Eu adotei eu próprio um caderno de anotações, um sketchbook. E eu fui fazendo desenhos e esboços daquilo que seriam futuras gravuras, não é? Porque daí, é assim, não é uma ilustração da receita. É uma obra de arte, é uma gravura que vai ser original, vou imprimir, que eu imprimi já e tal. Então eu fui fazendo esboço atrás de esboço, estudos, para desenvolver uma linguagem para o livro, né? Então, o livro, daí essas gravuras, elas tiveram uma linguagem, eu fui fazendo pequenos desenhos, anotações, até eu eleger 10 que me satisfaziam, e disso eu passei então para o material que foi feito, né? Elas foram feitas em linóleo, e aí ela é gravura em relevo, mas elas não foram feitas em madeira, e sim em linóleo. Então essa é uma característica que aconteceu neste livro especificamente. Eu gostaria de saber então como você está fazendo essa impressão, como que você optou? É um único método, tem métodos variados? Variadíssimos. Ah, interessante. Aqui no Palace, onde a gente está, eu faço as impressões no prelo. Então eu tive que fazer 25 impressões de cada matriz, que no fim somaram 250 impressões. Então as que foram feitas em prelo, que é muito braçal, muito pesado, eu fiz aqui, eu nem tenho esse prelo. Lá no meu ateliê eu fiz o processo mais antigo, mais tradicional, como os japoneses faziam, que era a colher. Então a gente usa o lado de trás da colher e eu acabei usando também um barém. Mas a capa eu acabei fazendo com os pés, eu subo em cima e pisoteio, porque não tinha outro jeito de imprimir a capa. Então você vai improvisando, não tem jeito, porque era muito forte que eu tinha que fazer, então eu tive que pôr meu peso em cima para funcionar. Então eu tive 3, 4, sei lá, métodos de impressão. E aí você falou aqui que a gente está no Palace, tem aqui o ateliê do Palace, né? Então conta pra gente um pouquinho como que funciona, é só vir, como é que funciona, quem quiser participar, quem quiser fazer aulas, enfim. Perfeito. As matrizes eu criei no meu ateliê, que é fora daqui, mas as impressões em grande medida foram feitas aqui, porque a gente tem um curso dado pelo Francisco D'Alessandro, que é o professor daqui que fica no Centro Cultural Palace.
às quintas-feiras. Então, por que foi feito aqui? Porque aqui tem público, as pessoas entravam e saíam o tempo todo, e mesmo os alunos do curso se interessavam, queriam entender a questão do projeto, participavam muito presentemente, muito de pertinho do que foi a impressão disso daqui. Todo dia que eu chegava, eles falavam, qual é a receita de hoje? Então já virou um ritual, cada quinta-feira eu vinha, hoje é geleia de pinga, e aí vim. Então foi bem bacana a experiência de ter impresso aqui no curso. Falando sobre a construção desse livro, muita gente vai ficar interessada e vai querer procurar, e aonde pode encontrar, e como que vai ser essa distribuição, enfim, conte um pouquinho aí pra gente sobre isso. Bom, como ele é um livro que ele é fruto de um edital da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito, de uma lei de incentivo, então ele não vai ser vendido. Isso é bom que se saiba, assim, ele tem uma lista de pessoas que vão receber em doação esse livro. Então, quem recebe em doação? Algumas pessoas relacionadas diretamente ao projeto, como por exemplo aqui o Palace, algumas bibliotecas, algumas escolas públicas, mas esse livro ele vai ficar exposto lá no meu ateliê e eu vou montar também uma exposição junto com o lançamento do livro e com a doação deles. Vai ser um evento de doação dos livros, de lançamento e doação, mas também vai ter uma exposição. Então eu vou usar as mesmas matrizes para produzir gravuras, essas sim para serem apreciadas em forma de uma exposição. Aí vai ser lá no ateliê. Perfeito. Já tem data? Agosto. Agosto. Agosto, mas não sabemos o dia. Perfeito, perfeito. Obrigado, acho que é isso. Acho que fica aí o convite para todo mundo acompanhar. A Leda nas redes sociais dela vai lançar em agosto, provavelmente, sobre as datas, certinho, enfim. E aí, poder ir lá e apreciar um pouquinho desse livro que é maravilhoso. Obrigada, Otávio. Muito obrigada por me permitir falar um pouco do projeto. Que bom. Obrigadão.